Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou trazer um resumo de um livro sensacional. Se você é aquela pessoa que fica nervosa antes de fazer uma apresentação, uma reunião, uma entrevista de emprego, fica nesse vídeo porque eu vou trazer informações práticas do que a gente pode fazer para poder se sair muito melhor nessas situações. Bora comigo? Eu vou começar contando sobre a autora desse livro. Ela é pesquisadora, palestrante e professora da Harvard Business School. Quando ela era mais jovem, na adolescência, ela sofreu um acidente de carro onde ela teve traumatismo craniano. E isso afetou muito a vida dela. Os médicos falaram que ela teve uma queda no QI dela. Tanto é que ela demorou 4 anos a mais para poder se formar do que seus colegas de faculdade. Ela basicamente foi contra todas as possibilidades, insistiu que queria se formar, que queria se graduar, que queria virar pesquisadora, e ela se esforçou e conseguiu se superar cada dia mais. E foi em uma das palestras do TED Talks que ela fez sobre sua linguagem corporal molda quem você é, que ela começou a receber muitos agradecimentos, muitas pessoas falando que viram a palestra dela e começaram a realizar poses de poder. Eu já vou explicar o que é isso mais pra frente. Isso é muito abordado no livro. E através dessas poses de poder, elas conseguiram lidar com situações no dia a dia, como uma prova difícil na faculdade, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego. E ela começou a ver que a pesquisa dela estava ajudando muitas pessoas. E esse livro é exatamente um compilado super interessante e agradável de ler das descobertas científicas que ela faz sobre o tema. Ela fez vários testes, várias pesquisas para responder algumas perguntas. Por exemplo, nós sabemos que a nossa mente molda o nosso corpo. Mas será que os nossos corpos, as nossas posturas, podem alterar ou mudar a nossa mente de alguma forma? Para conseguir responder a essa pergunta, ela começou a fazer várias perguntas. E algumas das descobertas eu vou compartilhar com vocês porque eu acho muito válidas e muito interessantes. Ela começou a perceber que pessoas consideradas poderosas, até mesmo no reino animal, elas adotam um determinado tipo de postura, que são posturas que nós consideramos de poder. São pessoas que geralmente elas são mais expansivas, elas ocupam mais o ambiente. É aquelas pessoas que chegam e ocupam o ambiente, sabe? Que possuem uma postura mais aberta, peito estufado, que quando fala transmite uma autoridade, transmite uma segurança no falar. Mas indo um pouco mais a fundo nisso, ela percebeu que líderes, por exemplo, no reino animal existem os líderes também. Eles têm, falando em questão de hormônios, muito mais testosterona, uma testosterona mais alta, e um cortisol mais baixo. E que pessoas que não demonstram tanto poder, que demonstram menos, elas adotam posturas muito mais fechadas. São aquelas pessoas que andam com os ombros caídos, mais inseguras. E essas posições, elas não transmitem confiança. Tanto é que dentro do laboratório, quando ela foi realizar algumas pesquisas, ela colocou a seguinte situação para os participantes. Algumas pessoas ficariam sentados ou de pé, representando poses de poder, ou seja, posições mais expansivas, e outras ficariam em posições mais retraídas. E seriam posições que não representam tanto poder. Ao final do teste, eles pegaram a saliva dos participantes e verificaram. E foi incrível, porque com 2 minutos nessa posição, se não estiver enganada, 2 a 5 minutos, as pessoas que ficaram nas posições que representavam posições de mais poder, aconteceu exatamente isso com o hormônio delas. Elas tinham um nível de testosterona mais elevado e de cortisol mais baixo. Enquanto que as pessoas que ficaram nas posições que não representavam tanto poder, aconteceu o oposto. Então, com isso, ela conseguiu provar, mostrar ali, através de uma pesquisa científica, que sim, o nosso corpo, a posição que nós ficamos, que nós adotamos, ela pode interferir, inclusive, nos nossos hormônios, inclusive no nosso sentimento, se nós nos sentimos mais ou menos poderosos. E ao longo do livro, ela vai basicamente demonstrando, através de uma série de experimentos, que essas posições de poder, elas podem nos auxiliar. Ela ficou muito famosa, assim, muito conhecida na internet, na apresentação que ela fez no TED Talks, porque ela fala sobre a pose da Mulher Maravilha, que é basicamente essa daqui. Você fica com a mão na cintura, estufa o peito, coloca o queixo um pouco acima. Se você faz isso por aproximadamente 2 minutos, por exemplo, antes de uma apresentação, antes de uma reunião, antes de uma entrevista de emprego, isso vai te ajudar a se sentir muito mais confiante quando você chegar lá.
Outro assunto também que ela fala no livro dela, que eu achei muito interessante, é sobre a síndrome do impostor. Se você nunca ouviu falar, eu vou tentar dar uma resumida do jeito que eu entendi. Basicamente, a síndrome do impostor, ela faz com que a pessoa que a possui se sinta, de fato, um impostor, como se ela não fosse boa o suficiente para estar onde ela está, como se ela não fosse merecedora do cargo que ela possui. E uma das coisas que eu achei muito interessante também, que ela constatou na pesquisa dela, é que pessoas que têm essa síndrome, quando elas recebem algum prêmio, algum reconhecimento, seja ele acadêmico, seja ele dentro do ambiente de trabalho dele, ao invés dessas pessoas se sentirem melhor, porque assim, está recebendo um prêmio, né? Você está sendo reconhecido ali por aquilo que você faz. Teoricamente, isso deveria fazer bem e ajudar você na sua autoestima e a se sentir bom para estar ali. O que ocorre é o efeito contrário. A pessoa se sente ainda mais pressionada, ela se sente com mais medo ainda. E é um medo interno de que os outros descubram que ela não é boa o suficiente. E por ser uma coisa que você, vamos supor, que eu tenha síndrome do impostor, eu não me sinto boa o suficiente para o meu cargo no meu trabalho. Como é algo muito desconfortável, um sentimento muito chato, as pessoas que possuem, no exemplo hipotético, eu não consigo compartilhar isso com as outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa que possui a síndrome, ela vai pensar o seguinte: se eu não me sinto boa o suficiente, se eu tenho certeza que eu sou uma impostora e que eu não sou boa o suficiente para estar aqui, e eu comentar com alguém, essa pessoa vai descobrir que eu de fato não sou. Então, as pessoas geralmente tendem a reprimir esse sentimento, não entender que isso é uma coisa que muitas pessoas passam, pessoas inclusive de cargos altos, sabe? Pessoas que já receberam prêmios, reconhecimento, que as outras pessoas reconhecem ali que ela é muito boa, elas têm essa insegurança. E é exatamente pelo medo de serem descobertas, de descobrir que ela era um impostor, entre aspas, elas não compartilham e geralmente passam por esse momento, ou pode ser curto, pode ser longo, sozinhos e não sabem como lidar. E sabendo que muitas pessoas passam por isso, inclusive a própria autora relata a experiência dela com essa síndrome que ela já teve, tem uma parte no final da palestra que ela dá, que ela fala que nós devemos nos sentir até nós nos tornarmos aquilo que nós queremos. E uma outra parte também muito interessante do livro que eu achei é o momento em que ela fala que nós temos essas emoções fortes, antes de fazer uma apresentação, antes desses momentos impactantes, assim, nós ficamos ansiosos e ficamos nervosos, e geralmente é natural que as pessoas à nossa volta, do nosso lado, peçam pra gente ficar calmo, tipo, calma, vai ficar tudo bem, assim. Não pode se olhar pra pessoa e falar, porque não é você que vai apresentar, meu amigo, mas tudo bem. E existe uma outra forma de se lidar com isso. Ao invés de pedir calma, porque vamos falar a verdade, não funciona, a gente nunca fica calmo, você pode transformar essa emoção de uma ansiedade, de algo assim, de um nervosismo, em uma empolgação, em tornar aquilo algo, tirar o negativo daquela sensação e transformar em positivo. Note, você vai continuar com aquela euforia, só que ela não vai ser mais uma euforia transformada em representada por uma ansiedade, por um estresse, por um medo. Mas vai ser uma euforia, uma agitação, de uma empolgação. Então você pode olhar e tipo, nossa, eu tô prestes a fazer algo incrível, eu tô prestes a fazer algo legal. Ao invés de você deixar o medo te dominar, você substitui essa emoção por algo bom. E aí você se prepara para fazer algo incrível, entendeu? E isso é muito interessante, porque tem um trecho do livro que ela fala que pequenos ajustes fazem toda a diferença. Não são mudanças radicais, ela não está te induzindo a fazer coisas muito difíceis e mirabolantes, não. Através de uma descoberta de algo simples, fácil e prático, nós podemos nos tornar pessoas mais confiantes, pessoas mais poderosas, pessoas que quando chegam no ambiente levam a presença delas. Não uma presença no sentido ruim, no sentido de imposição, no sentido de autoridade, como quem manda e sabe de tudo, não. Mas uma presença de alguém que transmite segurança, alguém que se sente confortável no ambiente. Então, da próxima vez que você tiver uma entrevista de emprego, que você tiver uma palestra para fazer, que você tiver que fazer uma reunião, que você está super nervoso, faz o seguinte, corre pro banheiro, fica 2 minutinhos fazendo a posição da Mulher Maravilha, estufa o peito, ergue o queixo, mãozinha na cintura e você vai ver a diferença. Então vamos fazer um combinado? Se esse vídeo te ajudou, você vai dar o like, se inscrever, compartilhar com alguém que você acha que pode ser útil e você vai fazer essa posição.
Depois que você fazer, volta e comenta se funcionou, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.